Olá pessoal, meu nome é Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao O Canal Literário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Torá, certo? A Bíblia Judaica, e a gente vai falar da Parashat Noach, da porção de Noé. E só recapitulando, eu falei anteriormente de Adão e Eva, certo? Falei um pouco da criação do mundo, que descobriram do fruto proibido, foram expulsos do paraíso, Caim matou Abel, e por aí vai. E obviamente, quer dizer, a situação foi se deteriorando. Havia muita idolatria, imoralidade sexual, pessoas estavam casando com animais e um estava roubando a esposa do outro. E Deus então falou que ia destruir o mundo. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Só para até deixar mais claro, Deus resolveu destruir o mundo não por causa da idolatria. Quer dizer, ele não tinha nenhum tipo de narcisismo, tipo assim, vocês estão cometendo idolatria, então eu vou acabar com vocês. Na verdade, dizem os sábios judeus que o decreto foi apenas selado, né, da destruição do mundo em decorrência do roubo, da violência. Ou seja, Deus tolera a idolatria, mas não tolera a discórdia entre os homens. Ele se importa muito mais com o bem-estar do mundo do que com a sua honra, vamos assim dizer, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, quem era Noé? E entender que talvez ele era um personagem um tanto quanto controverso. Assim. Então a Parashá, a porção, começa logo com Eiler Toldot Noach, estou lendo em hebraico, né, do original, Noach ish tzadik tamim hayah bedorotav, Eta Elohim italech Noach. Essas são as gerações de Noach. Noach ish tzadik tamim hayah bedorotav. Noach era um homem justo, tzadik, justo. Tamim hayah bedorotav, sincero em sua geração. É um pouco esquisita essa linguagem aqui. Eta Elohim italech Noach. Noach andava nos caminhos de Deus. Logo vem Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, um rabino francês da era medieval, lá pelo ano 1100, que ele comentou absolutamente toda a Torá, todo o Talmud, um gênio. Assim, e ele sempre traz aquela explicação simples, fácil da gente entender, e ele logo, obviamente, se incomoda com isso, né? Como assim ele era justo em sua geração? Vamos entender, tem duas maneiras de entender isso. Se fosse uma geração mais justa, como a de Abraão, que a gente vai ler depois, subsequentemente, ele seria ainda mais justo, afinal ele ia ser mais influenciado, ele estava numa geração muito perversa, então se ele tivesse numa geração mais justa, ele ia ser melhor ainda. Ou, ao contrário, se ele tivesse na geração de Abraão, onde todos são justos, lá ele ia ser um cara sem grandes importâncias. Porque ele só era muito justo porque realmente a geração dele era muito perversa. Duas maneiras de entender isso, mas vamos deixar isso assim, vamos entender melhor o que acontece nessa paraxá, certo? Nessa porção. Deus fala que vai destruir o mundo porque realmente não tem conserto, que shrit kol basar et arko alares, que realmente todas as criaturas, inclusive os animais também, eles estavam tendo relações entre espécies diferentes e coisas meio esquisitas, que toda a carne se desviou do propósito. Deus fala para Noé, fala, olha, eu vou destruir o mundo, faz para você uma arca. Só que Deus falou que ele ia destruir o mundo em 120 anos para Noé. Ele deu 120 anos para Noé para construir essa arca aí. Por que tanto tempo, né? Tudo bem, era uma arca muito grande, se você for ver, acho que tinha mais de 150 metros, ele fala 300 a moto, 300 cúbitos, dá acho que 150 metros. Tudo bem, para uma pessoa só construir, vamos dizer assim, é um certo projeto, mas 120 anos, acho que talvez não precisava de tudo isso. Mas então por quê? Porque era para as pessoas que estivessem passando ali e perguntassem o que é isso. Aí Noé ia falar, olha, Deus vai destruir o mundo, vem me ajudar aqui a construir, vamos participar desse projeto aqui, vamos entrar junto. E no final de 120 anos, quantas pessoas se juntaram a ele? Ninguém, só a família, os animais. Então já começa por aí, que ele salvou, a grande crítica que se faz a ele é que ele salvou apenas a família, mais ninguém. Também Deus mandou fazer uma janela na arca. Tudo bem que cá entre nós é meio ruim você ficar num lugar escuro, mas por que uma janela, assim? Ou talvez às vezes mais do que uma janela. O intuito da janela era que Noé visse a situação lá fora, o mundo sendo destruído, e rezasse para Deus, Deus, por favor, chega, né? Acho que já... Mas parece que não teve o efeito desejado. Pelo menos aqui na Torá a gente não lê que ele rezou e pediu para que parasse o dilúvio. Depois teve o dilúvio, certo?
todos os animais e criaturas pereceram, só sobrou Noé e sua família, certo? Os seus 3 filhos, eu não sei como é que fala em português, mas em hebraico, Shem, Ham e Yafet. Shem, talvez Sem, Ham, talvez, e Yafet, Jafé, né? Acho que é um nome que as pessoas veem bastante, vem da Bíblia, vem da Torá. E deles, segundo a Torá, descendeu as gerações seguintes. Durante a estadia na arca, uma curiosidade, não houve relações maritais nem, certo, entre os humanos entre si, nem os animais entre si. Existe um conceito judaico que em tempos de crise, assim, uma crise aqui, uma calamidade, quer dizer, o mundo estava sendo destruído, não era condizente, assim, ter esse tipo de conduta. Então eles se refrearam e foram abençoados por isso, por se refrearem de atividades maritais durante a estadia na arca. E de fato a arca ficou 1 ano mais ou menos aí, essa situação do dilúvio, até que a arca pousou mais ou menos na Turquia, nos montes Ararat. Existe até hoje o local onde se diz que a arca dele parou lá. E de lá Noé desceu e ofereceu um sacrifício para Deus. E Deus, como se fosse, sentiu aquele cheiro e prometeu não mais destruir toda a humanidade. E os sábios até perguntam, poxa, mas por que ele não ofereceu antes do dilúvio esse sacrifício? Mas tudo bem, quer dizer, de novo são questões aí a se refletir. E uma curiosidade é que assim, a maioria das pessoas pensa que o arco-íris é uma coisa boa. E aqui a gente vai ver que não exatamente, pelo menos no conceito judaico, né? Deus faz um pacto com Noé, que ele não vai mais destruir a terra. E qual é o pacto? É o arco-íris. O que é um pacto? Um pacto é, mesmo que eu não queira, eu vou cumprir a minha parte. Mesmo que eu não esteja afim. Deus falou, olha, quando me vier nuvens, quando me vier diz Urashi, pensamentos de destruir a humanidade de novo, eu vou colocar o meu arco-íris sobre o céu. Apesar de tudo isso que a gente falou do Noé, ele só salvou a família, ele teve várias chances talvez de salvar a humanidade, temos que olhar também o outro lado da questão, que ele salvou a humanidade. Ele salvou apenas a família dele, mas talvez num momento de grande degradação espiritual do mundo, ele conseguiu pelo menos não ser influenciado pelas más influências, que é muito difícil. A gente sabe que isso vem da psicologia, não só do judaísmo, mas que o meio influencia muito o homem, isso é fato. Vários filósofos falam isso, e ali ele teve esse grande mérito de não ser corrompido pelas gerações ali. Então por isso que sim, ele era um tzadik também, ele era um justo. De fato ele podia ter sido mais justo, ele podia ter salvo mais gente. A gente vai ver sobre Abraão, certo? Abraham Avinu, que ele rezou por pessoas extremamente pecadoras. Não sei se talvez até mais do que as da geração do dilúvio. E Noé focou na família, mas pelo menos dessa família ressurgiu a humanidade. Então acho que convém aqui terminar num aspecto positivo e entender que talvez a gente às vezes pode ter essa maneira de olhar, falar, eu seria mais justo que Noé. Não necessariamente, não sei, entendeu? Era uma geração muito corrupta, ele teve um grande mérito de não se influenciar. Aqui a mensagem.